Eu cuidei dele. Eu fui a mãe dele. Eu corri para comprar tudo para ele. Eu acordei cada noite com dor de barriga, cada noite com abstinência, cada dia que ele teve abstinência. Foi eu que fiz tudo. Era eu que estava ali com ele no colo, no peito. Foi eu que deixei eu muitas vezes de ir trabalhar, de dormir de noite. Tudo, tudo. Eu parei minha vida por namorar ele. Hoje eu estou sendo chamada de sequestradora, uma coisa que não deve ser chamada. Moço, eu cuidei dele com tanto amor, tanto carinho. Eu não estou tendo vida, eu não estou me alimentando direito, eu não estou dormindo, eu estou emagrecendo. Eu só quero ele de volta em casa, só isso. O drama de uma mulher suspeita de sequestrar um bebê de 6 meses em Uberlândia. Uma história que Cleia Paula Carvalho de Jesus diz ser mentirosa. Um crime que, segundo ela, nunca cometeu. O que eu tenho que alegar é que não foi sequestro, que a história é totalmente diferente do que foi contada. A história ela é bem mais triste. Eu conheci, né, a Daniela, não como Daniela, mas sim como Daiane, através de uma amiga minha, na cidade de Uberaba, a qual a Daniela, ela era moradora de rua e estava muito suja com o marido, né, que foi apresentado pra gente, por ela, e eles não tinham condições financeiras nenhuma e me pediu ali apoio. E ela falou para essa amiga minha ficar com a criança ou ela iria jogar a criança num bueiro, que ela não queria a criança. Portanto, essa amiga minha, ela vai vir, né, em juízo, vai contar toda a história para o juiz. E quando a gente chegou aqui na cidade de Uberlândia, ela estava bem suja, maltratada. A criança também, bastante drogada também, ela se encontrava, mas o marido dela. E eu dei aquele suporte para ela, tomar o banho, se alimentaram. E eu vi que a barriga estava muito pequena pelo tempo de gestação que ela contava. Eu ficava insistindo, né, pelo ultrassom, pelo pré-natal, e ela batia o pé para mim que não ia fazer, que não queria ganhar criança em hospital nenhum, que a palavra saiu da boca dela, queria parir na rua e jogar num bueiro ou num rio, porque ela tinha uns anos de mandato e ela não queria voltar para cadeia. Essa era a palavra que eu ouvia da boca dela. Eu peguei de todo o suporte para ela, alimentação, fiz tudo. No primeiro ultrassom consta que com 8 meses de gestação a criança apenas tinha 1 quilo, onde os médicos ficou muito nervosos daquela situação. Falou que a criança estava de baixo peso, tem toda a documentação ali que a criança estava com sofrimento fetal. E aí foi onde que foi uma luta contra o tempo. Alimentação adequada, alimentação ao tempo e à hora. Ela sumia para a rua para fazer o uso de droga e voltava 2, 3 dias depois, e a gente pelejando, não por ela, mas sim pela criança. Eu acreditava que quando ela visse o rosto da criança, ela ia se emocionar. Cheguei a oferecer 1 ano de alimentação, moradia para ela cuidar da criança. Ela gritava que não queria, de forma alguma. Ela falava que queria a todo momento se livrar. A palavra que ela chamava o bebê era de: eu quero me livrar dessa desgraça dentro da minha barriga. Preocupada com a criança que a mulher estava gerando, Cleia resolveu ajudar antes, durante e após o parto. Uma semana antes da criança nascer, ela bateu no meu portão gritando, falando que estava em trabalho de parto. Saímos correndo com ela 1h da manhã para o Uai Martins. Levamos, onde as médicas detectou que era abstinência de droga, que não era trabalho de parto. E ela gritando, xingando as médicas que tinham que fazer uma cesárea. Trouxe ela embora, conversei com ela, falei, não é assim, tudo tem no seu tempo, a sua hora, não é o momento da criança nascer, para de forçar o parto, vai dar problema no neném. A criança nasceu no Hospital Municipal de Uberlândia em abril deste ano. Após a alta médica, a mãe biológica foi com a criança para a casa de Cleia, no bairro Mansur, aqui na cidade. Logo que chegou, segundo a versão de Cleia, a mulher teria deixado a criança com ela e teria saído para utilizar drogas aqui na cidade. A mulher teria voltado 2 dias depois e logo em seguida teria ido embora de forma definitiva. Se fosse algum sequestro, por que então que ela não chamou a enfermeira que desse banho nela, um médico, alguma coisa e falasse? Igual você está vendo, eu sou uma pessoa humilde. Em momento algum eu iria sequestrar alguém, uma criança. Pelo contrário, eu estava salvando, ajudando a vida daquela criança. Aonde ela pegou, chegou em casa, eu fui pedir ela para amamentar a criança. Falei, eu não tenho leite, eu não tenho como amamentar. Por favor, peguei o neném, coloquei no colo dela. O bebê começou a chorar, tinha vizinho aqui que viu. Ela começou a chamar o neném de desgraça.
começou a sacudir e gritar que ela iria dar mamar para um cachorro, mas não, dava para aquela desgraça. Jogou a criança no meu sofá. Meu marido ficou muito nervoso com essa situação. Eu fui lá, peguei o neném, coloquei no meu peito, acalmei ele. E ela pedindo, gritando, abre o portão, abre o portão. Meu marido abriu e ela saiu e nunca mais voltou. Após o nascimento, o bebê foi registrado em cartório, no nome de Cleia e do marido dela. A mulher alega que a mãe biológica, de 34 anos, falsificou os documentos para sinalizar uma suposta legalização de adoção da criança. Ela falou para mim que tinha um amigo que antes dela virar usuária, que ele mexia com coisas de adoção. Ela me pediu a minha identidade, eu entreguei para ela, achando que isso ia ser tudo certo. Quando ela chegou, que me entregou o papel amarelo do hospital, eu achei que estava tudo legalizado. Aí ela falou, não, eu já posso começar a fazer o pré-natal no seu nome, tudo legal, porque já está legalizando tudo. E eu achei que estava tudo legalizado. Eu achei que estava tudo muito certo. Portanto, eu não me preocupei, eu mantive no mesmo endereço, no mesmo local. Nunca mudei, nunca sumi. Quem sequestra, some. No quarto do bebê, as coisas seguem intactas. Há pouco mais de 10 dias, a criança não dorme mais no berço e nem veste as roupinhas compradas por Cleia. Eu entro aqui dentro desse quarto e eu entro em desespero. Só isso que eu peço, que a justiça me entregue ele de volta, que analise a vida dela, que analise o amor, o carinho que eu tive por ele, a dedicação. Só quero ele de volta. Cleia foi presa na casa dela, no bairro Mansur, no início do mês. A polícia bateu a porta dela após a mãe biológica do bebê ser detida por tráfico de drogas em Uberaba e contar aos policiais que ela havia sequestrado seu filho. Cleia acredita que foi enganada e diz entender o porquê de tudo isso. Primeiramente chegou a conselheira tutelar, ela falou assim para mim que era uma denúncia de maus tratos de criança, portanto eu abri todo o meu portão e falei para ela, não, isso jamais dentro da minha casa. A hora que ela abriu, que eu abri todo o portão, eu falei, pode entrar. Ela, me entrega a certidão, esse cartão de vacina? Eu falei, sim, entrego. Tá a certidão legalizada e os cartões de vacina também todo legalizado. Não tem nenhuma vacina atrasada. Entreguei tudo para ela. Quando eu me surpreendi, já com o policial gritando que eu estaria presa. Aí eu falei, mas o que está acontecendo? Aí eu vi uma mulher, né, que era delegada. Aí eu pedi para ela, falei, mas o que está acontecendo? Por favor, tem homem, deixa eu me vestir. Foi onde ela foi comigo no meu quarto, eu me vesti, porque é onde eu fui levada até a delegacia, e ali eu tive entendimento do que tinha acontecido. Segundo a Polícia Civil, Cleia deve responder por uso de documento falso, falsidade ideológica e subtração de incapaz. O inquérito policial ainda apontou que ela registrou a criança utilizando o nome dela e do marido e que, quando foi presa, apresentou a certidão de nascimento do bebê. A defesa nega e, com recursos, conseguiu tirar da prisão a mulher que estava detida no presídio Jaci de Assis. Primeiramente, o juiz de plantão, ele converteu a prisão em flagrante preventiva, fundamentando que existia 2 crimes, que era o 249, que era o subtrair menor de 18 anos, e também o artigo 304, que é fazer o uso de documento falso. A gente entrou com pedido no juiz titular onde está o processo. A gente demonstrou que não existia o flagrante em relação ao uso de documento falso, uma vez que o documento foi usado há mais de 6 meses, inclusive a minha cliente nega que foi ela que usou, foi a mãe biológica que utilizou, e também existe o princípio da absorção, quando você se utiliza de um documento para cometer um outro delito. Esse princípio, ele absorve o crime meio, ou seja, o documento foi somente um meio utilizado para o fim que era obter a documentação legal da criança. Depois que as 2 mulheres foram presas, a criança foi recolhida pelo Conselho Tutelar e encaminhada a uma família acolhedora de forma temporária. O caso agora está sendo judicializado e cabe à Justiça Mineira decidir com quem o menino de 6 meses deve ficar. Agora é um novo processo, esse que a gente fez para conseguir a liberdade dela é um processo da área criminal. Agora a gente está no processo na vara da infância e juventude, para tentar conseguir com que a minha cliente tenha a guarda novamente da criança, porque a criança estava sendo bem cuidada, como vocês conseguiram ver aqui no quarto dela.
todo o cartão de vacina está em dia, a criança é bem cuidada e já tem afinidade com a família, com a irmãzinha dela, que inclusive chora todos os dias com a falta da criança. Então, no entender da defesa, o melhor caminho é mantê-la com a verdadeira mãe que está cuidando da criança e cuidou desde o nascimento até os dias de hoje, durante 6 meses. A gente está juntando toda a documentação para buscar o mais rápido possível. Caso tenha negativo aqui, a gente pretende, através de recurso, até a última instância, conseguir a guarda novamente à minha cliente. Diante de toda essa história, a mulher diz ser inocente e faz um único pedido. Eu entendi tudo, o porquê disso hoje. Porque se ela não fosse presa, ela teria se mantido calada. Porque hoje em dia a lei da mãezinha ela é muito forte, né? A lei que protege as mãezinhas. E eu acredito que ela quis esse benefício. E aonde ela foi e relatou todo o acontecido. Só que eu não falsifiquei documento algum. Ela me entregou como documento legalizado. Para mim estava tudo tranquilo, porque eu me mantive dentro da minha casa. Eu me mantive quietinha aqui. O que você espera daqui para frente? Daqui para frente, eu espero ele de volta para casa. A única coisa que eu quero é ele em casa. Eu sei tudo dele. Eu sei o que ele gosta, o que ele não gosta. Ele só dorme no meu braço. Ele só dorme com a gente. Ele sorri o tempo todo pra mim. Eu tô preocupada, eu tô com saudade, eu não durmo, eu não como. Só quero ele de volta pra me cuidar, pra me amar, pra me proteger ele. Só isso que eu quero ele de volta.